Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri Vidal aqui do canal No Alvo e hoje o tema é média móvel ou médias móveis. Eu quero comentar um pouquinho sobre as médias exponencial, aritmética e ponderada. Qual a melhor a ser utilizada? Qual a mais assertiva? Qual pode contribuir um pouco mais na minha vida de operador? Fica comigo até o final, se inscreve no canal e vamos aprender mais um pouquinho sobre este indicador muito importante no seu dia a dia. Vamos nessa. Pessoal, antes da gente iniciar a falar sobre as médias móveis ou uma média ou outra específica, eu queria reforçar que média móvel é um indicador de tendência, tá? Então, sempre observe o gráfico. Médias móveis, elas são sempre indicadores auxiliares. Gráfico, o comportamento do preço sempre na frente, tá? Então, primeiro, observe-se graficamente tem a tendência e a partir desse momento você vai utilizar a média móvel para identificar se a tendência se mantém ou se ela vem perdendo força ou ganhando força, se está passando por uma correção gráfica de aquela tendência de um período maior ou se há uma reversão, tá bom? Vamos olhar isso com calma. Tem um vídeo aqui no canal que fala somente de tendência, espero contribuir com vocês lá também. Vamos nessa. Vamos lá então, média móvel aritmética, tá? É aquela que, na minha opinião, a média móvel mais simples e a que eu mais gosto de utilizar no mercado. A média móvel aritmética nada mais é, tá? Nada mais é do que a soma de todos os valores de um conjunto, tá? A soma dos valores n de um conjunto dividido pela quantidade n, né, desse determinado conjunto que você inseriu. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma média móvel de 4 elementos, de 4 dias ou 4 períodos, você vai ter a soma dos valores finais desses 4 períodos dividido por 4. Se você tem uma média móvel de 9, como por exemplo a que eu gosto de utilizar, você vai ter a soma dos últimos 9 períodos dividido por 9. Isto é a composição da média móvel aritmética. Agora a média móvel ponderada. A, a média móvel ponderada ela é calculada por meio do somatório das multiplicações entre o valor e dividido pelo peso, tá? Inserido nesta fórmula. Vamos colocar aqui para que vocês entendam, tá bom? E um exemplo que poderia, quem sabe, abrir um pouco a mente de vocês para a utilização da média móvel seria como se pense em um ano letivo escolar, tá? Em que o primeiro bimestre, a nota do primeiro bimestre tem um peso, lá no final, né, no final do ano, a nota do primeiro bimestre tem um peso diferente da nota do quarto bimestre. E a do segundo também tem a nota de um peso diferente com relação à do terceiro e à do primeiro. E você poderia dizer que no quarto bimestre você tem peso 4, no segundo você tem peso 3, no primeiro é peso 1 e no terceiro bimestre do ano você tem peso 2. Um exemplo. Isso vai dizer que na sua fórmula matemática que a nota do quarto bimestre ela é mais importante do que a nota dos 3 últimos e que a nota do segundo bimestre é mais importante do que a nota do primeiro e a nota do terceiro. E na minha interpretação, isso para um mercado financeiro, para um gráfico intraday ou até mesmo um gráfico diário semanal, fica-se muito difícil de você avaliar ou utilizar uma média móvel ponderada, tá? Na minha opinião, não faz muito sentido. A menos que você queira, de repente, avaliar um período de um ano e você sabe que em algum determinado mês ou não se deve levar em consideração determinado fechamento ou num um determinado período deve-se considerar os fechamentos, né, daquele ativo com um pouco mais de importância, tá? Então, somente nessas condições, eu tendo um estudo prévio programado, eu utilizaria a média móvel ponderada somente nessas condições, tá bom? Média móvel exponencial. Essa aqui
me parece ser a média móvel mais utilizada no mercado, tá? Pelos operadores que eu conheço, tá? Pelo menos. Embora não seja a minha preferida. A média móvel exponencial, vou colocá-la aqui para a gente dar uma olhada. É uma média móvel em que matematicamente se dá maior importância ao último fechamento. O último preço a ser inserido na média, ele tem uma relevância maior do que os fechamentos anteriores apontados por ela. E por isso ela acaba caracterizando uma curva um pouco mais rápida em alguns momentos, embora eu já tenha observado que a ponderada em alguns pontos se torna um pouco mais rápida do que a média móvel exponencial. Lembrando que velocidade nem sempre é qualidade, tá? Bom, aqui graficamente você consegue observar, né, matematicamente, que o peso de hoje ele tem o fechamento de hoje, ele tem peso 2 e o de ontem tem peso 1. Se fosse, por exemplo, uma média de 10 períodos, o último teria peso 10, o anterior teria peso 9 e aí todos os outros elementos dessa série teria um peso cada vez menor. Isso quer dizer que a média móvel exponencial, ela sempre dá maior importância aos fechamentos mais recentes, ao último fechamento e tem maior impacto com relação aos outros. Bom, pessoal, para dar continuidade então no assunto de médias móveis, para que esse vídeo não fique extenso, eu vou estar gravando um outro vídeo onde eu vou colocar no gráfico ali uma comparação entre todas essas médias móveis, aritmética, exponencial e ponderadas, e aí vocês vão perceber no gráfico a curva, tá? E a suavidade de cada uma e espero contribuir com vocês ali na sua tomada de decisão. De imediato eu te peço, se puder, se inscreva no canal, toca o sininho, tá? Vem conhecer a minha sala de pregão ao vivo lá dentro do Multibot, tá bom? Tenho certeza que pode ajudar vocês ali a crescerem profissionalmente, tá? No mercado financeiro. Muito obrigado. Já já tem mais vídeo.